O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu que os condomínios podem impedir a locação de unidades residenciais por meio de plataformas digitais, como, por exemplo, a Airbnb, que é a mais famosa, né? Agora, como proceder sobre essa decisão? Eu converso agora com o advogado especialista em direito imobiliário, o doutor Diego Amaral. É um assunto muito importante. Doutor Diego, primeiro é um grande prazer poder falar com você aqui no Jornal da Gazeta. Muita gente vem fazendo disso uma renda fixa, atrativa e sustentando a família. E essa decisão pode jogar essa realidade por água abaixo e mudar tudo, né? Boa tarde ao senhor. Boa tarde a todos os telespectadores aqui do Jornal da Gazeta. Para mim é uma satisfação, uma honra muito grande poder participar deste jornal tão conceituado e com tantas informações relevantes aí para a sociedade. Essa decisão realmente tem impactado aí muitas pessoas, né, e principalmente pessoas que utilizam de suas propriedades como fonte de renda. Mas acontece que a decisão, ela criou uma mídia em cima dela, talvez a forma como ela foi veiculada não refletiu exatamente o seu conceito interno, o seu bojo. Realmente, a decisão foi contrária a um caso, um case específico do Rio Grande do Sul, onde a pessoa utilizava o apartamento mais como uma pensão, e não como o que se estabelece na lei de locações para a locação de temporada. A locação de temporada estabelecida na lei de locações estabelece que qualquer locação de 0 a 90 dias é o que nós chamamos de locação por temporada. Isso pode ser feito normalmente sem nenhum problema, muito diferente, por exemplo, da questão da pensão. Então, assim, isso teve essa confusão. Mas, de qualquer forma, essa é uma decisão que reflete que já vem sendo discutida nos tribunais superiores, e eu entendo que continuará sendo discutida, já que o caso concreto analisado tem muito mais característica de pensão e não de locação, mas o ponto a se analisar é exatamente o direito de propriedade que cada cidadão que é dono do seu imóvel tem. Será que eu, enquanto proprietário, não posso alugar o meu imóvel por 3 dias, por 4 dias, por 5 dias? Do outro lado, existe uma discussão muito grande, principalmente de condomínios que têm uma característica muito mais residencial, no sentido de incômodo nos condomínios, entendendo que todo dia um entra e sai de pessoas diferentes de determinado apartamento. Eu tenho um entendimento de que o direito de propriedade deve prevalecer. Claro que existem regras mínimas, né? A convenção do condomínio, o seu próprio regimento interno tem que prezar aí pela segurança, pela higiene, pela saúde de todos os seus condôminos. Isso é um dever até do síndico. Uma vez sendo conferido ali todas as anotações suficientes na portaria, com registro de quem vai entrar, até que dia vai ficar, como que funciona, a limpeza sendo realizada depois por um funcionário do proprietário, que já está ali habituado com aquela situação, eu não vejo nenhum problema, e acho que muitas vezes isso vem a vedar realmente esse direito constitucional de propriedade. A decisão do STJ não... Pode dizer. Há duas questões aqui que eu quero levantar com o senhor. Primeiro, se na sua opinião há alguma pressão das grandes redes hoteleiras, por exemplo, para poder impedir o funcionamento ou ampliação aí do Airbnb. E primeiro, como é que funciona em outros países, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em países que estão em praticamente tudo num patamar de desenvolvimento maior do que o nosso. Como é que esses países se comportam com essa questão desse tipo de aplicativo em condomínios residenciais? Nós chamamos os países de primeiro mundo, né? A gente tem que
A gente ainda é um país de terceiro mundo e a gente sabe que realmente tem um desenvolvimento muito maior nesses países. Eu vou te responder essa pergunta primeiro, dizendo o seguinte, essa situação, e principalmente utilizando o Airbnb, mas o Airbnb é só um dos exemplos, como você mesmo colocou, existem outros aplicativos de hospedagens, essa questão é controvertida no mundo inteiro. Tem alguns países que já estabeleceram leis próprias vedando o Airbnb, outros países autorizam com alguns critérios, alguns requisitos específicos a serem realizados pelos proprietários e outros não. A gente precisa analisar muito esse foco global, mas principalmente no Brasil, porque aí a gente tem uma Constituição própria, como eu estava dizendo naquela hora, aqui a Constituição estabelece o direito à propriedade como um direito fundamental. Então, é muito importante que a gente tenha essa vinculação. Aqui, a gente teria a partir do momento que eu tenho uma vedação, se entende-se muitas vezes que há um ferimento ao que estabelece a Constituição Federal. Sua primeira pergunta foi? Eu perguntei sobre a influência das grandes redes hoteleiras. A gente sabe que há grandes empresas que vivem dos hotéis e que estão sendo drasticamente impactadas por esse modelo de negócio, como o Airbnb e outros também que já estão aí disponíveis para serem utilizados. Sem dúvidas nenhuma, sem dúvidas nenhuma. O Airbnb oferece um custo muito mais acessível, né, para qualquer viajante, seja ele de turismo ou de negócios, ou mesmo que a pessoa não seja viajante, precisa ali, durante uma reforma na sua casa, durante um tempo mínimo, que seja de uma semana, de 10 dias, de 3 dias, ficar em um outro local, oferece um custo muito mais acessível para a população de forma geral. Por isso ele é tão atrativo. Tem algumas situações que são muito complicadas a gente simplesmente ir contra. A gente percebe que a concorrência e o mundo e o jeito de ver os negócios vão mudando. Eu não quero entrar na discussão propriamente dita, mas analogicamente comparando, é a mesma discussão que a gente teve há alguns anos em relação ao Uber, né, ao aplicativo Uber, entre outros aplicativos, o Uber é só um exemplo deles, e os taxistas. Acabou que se regulamentou a questão e continuou vigindo, né, a possibilidade de utilizar esses meios de aplicativos como transportes. Eu penso que para a questão do pernoite, enfim, da utilização do Airbnb para locação, é plenamente possível, inclusive dentro do que estabelece a própria lei de locação em relação ao que ela chama de locação por temporada. Doutor Diego Amaral, advogado especialista em direito imobiliário, conversando conosco aqui no Jornal da Gazeta. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos, um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, é uma satisfação muito grande participar com vocês mais uma vez. Realmente, eu acabei não dizendo, mas realmente há uma influência muito grande das redes hoteleiras. Mas é uma tendência global, isso que eu quis dizer no fim das contas. Bom jornal para todo mundo e um grande abraço a todos os telespectadores. Obrigado, senhor. Um forte abraço também.